Quem nunca abriu o armário cheio de roupa e pensou: nossa, eu não tenho nada pra vestir. Nos anos 20, a mulher de classe média americana tinha em média apenas 9 peças de roupa por ano. É claro que quase 100 anos depois esse cenário mudou drasticamente. Para se ter uma ideia, em 2016 só no Brasil foram comercializadas 5,8 bilhões de roupas, sem contar peças profissionais ou uniformes. O consumidor médio brasileiro levava 3 peças e gastava em média R$ 299 por compra. Então, na verdade, a gente tem muita roupa para usar. Com o crescimento cada vez maior da indústria da publicidade, as roupas deixaram de ser uma necessidade para se tornarem itens de consumo e desejo. A moda se tornou algo muito descartável. Somos incentivados a consumir de forma desenfreada e a comprar roupas que a gente não precisa, mas que a gente compra mesmo assim porque elas são vendidas como a peça que você precisa ter agora. Mal aparecem na revista, hoje em dia na internet, e elas já estão na loja de departamento do shopping mais perto de você, e o melhor, por um preço super barato. Mas barato pra quem? Certamente não pra quem recebe centavos pra costurar uma peça em condições desumanas. Não são poucas as denúncias de trabalho escravo envolvendo grandes marcas de roupa, e não precisa ir muito longe pra ver isso. No Brasil, muitas marcas já foram denunciadas por práticas do tipo. Também não sai barato, por exemplo, para quem planta a matéria-prima dessas roupas e que às vezes acaba contraindo até mesmo doenças por conta dos agrotóxicos usados. Até mesmo o ambiente sofre. A indústria da moda foi a segunda mais poluente do século XX, atrás apenas da indústria do petróleo, por processos que vão desde a produção da peça até o descarte irregular depois que a pessoa cansou ou depois que a peça se desgastou depois da primeira lavagem, por exemplo, por ser uma peça de má qualidade. É importante repensar nossa forma de consumir. Você não precisa parar de comprar roupas, mas considere alguns fatores antes de levar uma peça para casa, como, por exemplo, durabilidade, de onde ela vem e, especialmente, será que ela é mesmo necessária? Ou será que ela vai ser usada apenas uma vez e esquecida no fundo do armário? Será mesmo que aquela blusinha super barata da China compensa? Não é um exercício fácil. Eu mesma não sou o maior exemplo. Até pouco tempo atrás era dessas pessoas que ia no shopping e voltava para casa com 3 peças de roupa que eu não precisava. Mas conforme você vai se conscientizando sobre isso, aprendendo mais sobre isso, mais natural esse processo fica. Felizmente, a conscientização sobre esses problemas na moda estão entrando cada vez mais em pauta. E muitas marcas estão criando soluções legais, além de estarem se tornando mais transparentes sobre suas práticas. E como eu disse, não é preciso ir longe. Busque conhecer o que tem na sua cidade ou mesmo no seu país, porque quanto mais próximo de nós, mais fácil é verificar a procedência. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica até o final que eu vou dar algumas recomendações. Mas antes, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu já publiquei ano passado um documentário sobre moda e sustentabilidade em Londrina, que é a minha cidade, e que você pode assistir clicando aqui em cima. Eu também recomendo os documentários The True Cost, que é muito bem conhecido e tem na Netflix, e The Next Black, que tem aqui no YouTube, e eu vou deixar os links para os dois na descrição do vídeo. E se você quiser ler sobre, eu recomendo muito o livro Moda com Propósito, do André Carvalhal, que aborda muito sobre o tema da sustentabilidade na moda, consumo consciente e também como são os processos criativos hoje em dia. Então é isso, se você tem dúvida, quiser conversar mais sobre moda comigo, ou quiser só deixar uma mensagem bacana, escreve aí nos comentários. Obrigada por assistir e até a próxima!